Jesus, my Savior, Lord. Amém? Vocês viram que o tema hoje está bem interessante, né? Os fatos do avivamento. Então nós vamos aprender aqui sobre avivamento, que isso é um processo que tem que acontecer todos os dias, na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar a Deus? Querido Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando aqui. Meu Deus, eu coloco minha vida nas tuas mãos, assim também, Pai, como tudo que vou fazer aqui. Ó Deus, cada palavra, Senhor, que aqui vai ser liberada, que não sejam minhas, ó Deus, mas venha do teu coração, Pai, para essas pessoas que aqui se encontram e que desejam ouvir, não a homens, ó Deus, mas sim ao teu Espírito Santo. E eu me entrego, Senhor, e me esvazio e diminuo para que o Senhor tenha plena liberdade de falar com o teu povo, de falar com essas pessoas, Senhor, que estão, ó Deus, nessa live agora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, cubra elas com teu sangue, seca elas com teu fogo, não deixa, Pai, que nada, absolutamente nada, Senhor, venha roubar esse momento delas, ó Deus. Que elas recebam esta palavra nos seus corações, para que elas não venham pecar contra ti, Pai. E que elas não sejam apenas ouvintes, Pai, mas, ó Deus, que elas sejam praticantes. Porque o Senhor nos ensinou, Paizinho, que aqueles que são praticantes da Tua palavra, Pai, ó Deus, esses são prudentes, porque fizeram suas casas na rocha. E quando o mau tempo vier, ó Deus, não vai derrubá-las, porque elas estarão fundamentadas na rocha, e a nossa rocha é o Senhor Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor, ó Deus, cubra essas vidas com teu sangue. Eu quero também, Senhor Jesus, te pedir pelos nossos intercessores, Pai. São homens e mulheres, ó Deus, que amam a tua causa, Pai, e que abraçaram esse ministério, Pai, o Palavra de Vida, gerando vida, Senhor, ó Deus, para orar em nosso favor, em favor da nossa família, em favor, Pai, de todas as pessoas dessa plataforma. Que o Senhor, ó Deus, esteja, meu Deus amado, movendo, ó Deus, o coração deles, ó Pai, dando estratégia, sabedoria, discernimento, entendimento e levantando, Senhor, cada vez mais intercessores, ó Pai, porque sabemos que essa obra é grande, Senhor, essa obra é infinita, Pai, porque ela é tua, Senhor, ela não é obra de homens, ó Deus. Por isso, Pai, eu te entrego esses intercessores nas tuas mãos, pedindo que o Senhor cubra-os com teu sangue, cerque com teu fogo. Meu Deus, eu quero também, Pai, te entregar a minha família, Pai, minha esposa, meus filhos, meus netos, ó Deus, enfim, Pai, dos meus familiares, Pai. Assim também, Pai, como minha família, meus amigos, meus conhecidos, enfim, todas essas pessoas que o Senhor, ó Deus, colocou na minha vida social. Que eu venha ser bênção, Senhor, na vida deles, ó Pai. E que essas pessoas sejam cheias da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, Senhor, e do teu poder. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo que o Senhor cubra-me com teu sangue, ó Deus, e conduza-me, Senhor, em mais essa ministração. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Muito bem, é isso aí. E vamos cada vez mais buscar esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, porque o nosso propósito aqui é esse, que a Igreja de Cristo seja alimentada, mas alimentada da sua palavra e na sua essência. Amém? Por isso que a nossa regra de fé aqui é a palavra de Deus. Ela é nela que nós estamos fundamentados e é ela que nós levamos ao povo de Deus. Glória a Deus. Então é isso aí. Olha, se você tiver com tua Bíblia aí, eu sempre convido, amados, os irmãos para pegarem suas Bíblias. Eu ainda sou daquele tempo do cristão raiz. Então eu gosto muito da palavra no papel, assim, porque a gente marca, a gente parece que a gente se alimenta de uma forma diferenciada. Eu não sei, mas eu tenho essa convicção comigo. Então, se você tiver com a tua Bíblia aí, abre ela lá no livro de Abacuque. Lá no Velho Testamento, amém? Você vai ver ali que ele está antes de Ageu, antes de Zacarias, tá certo? É bem antes. Então vocês veem aí, é um livro pequeno, porque até nós, né, chamamos isso na linguagem teológica de profetas menores. Não é que eles sejam pequenininhos, é porque eles escreveram livros menores, tá certo? Então, em nome de Jesus, vamos seguir firme aqui nesse propósito, tá certo? Mas vamos à leitura da Bíblia. Abacuque 3, nós vamos ler a partir do versículo 3, tudo bem? Que diz assim, olha, Deus vem de Temã e do Monte Parã, vem o Santo, a sua glória cobre os céus e a terra, se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão. E ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer
a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tira à descoberta o teu arco e farta esta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas tuas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas, sibilantes ao fulgor do relâmpago e da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças os pés das nações. Tu sais salvamento do teu povo para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremendo os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar alterneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Que coisa linda, né, amados? Abacuque aqui, sendo aqui alimentado pelo Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo para trazer esse cântico maravilhoso a toda a nação de Israel, ao povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Veja bem, Abacuque, eu preparei aqui um pano de fundo para que vocês tenham um conhecimento mais apurado, mais inteirado da pessoa desse profeta que Deus tanto usou no Velho Testamento. Amém? E nos dá grandes lições, porque o Deus é o mesmo. Amém? Deus é o mesmo que tem sempre falado com o seu povo aqui na terra. Na velha aliança, Deus tinha a sua maneira de falar com o seu povo, tinha a sua maneira de ministrar o seu povo, levantava os homens e as mulheres da sua forma, da sua maneira. E aqui a gente vê hoje, no Novo Testamento, no período da graça, Jesus veio, o próprio Deus veio e fez uma obra tremenda e maravilhosa para resgatar e trazer o seu povo de volta à intimidade com o seu Deus. E aqui, queridos, a gente vê que aqui Deus já trabalha de uma forma diferente, mas isso não anula o que Deus fez na velha aliança. Isso não anula. É tanto que quando nós estamos lendo o Novo Testamento, a gente vê Deus trazendo e citando esses homens, como Abraão, como Moisés, como tantos outros, Jacó, e aí vai, né? Então a gente vê que Deus ele usa o Espírito Santo para conduzir essas pessoas na graça, e a gente está sempre ministrando a respeito desses homens na velha aliança. Amém? Aí veja bem, Abacuque ele é um profeta, mas ele é um profeta mais culto. Ele era um homem muito ligado ao louvor, à adoração. E aí ali então ele reteve ali também o quê? Uma intimidade mais profunda com Deus, ao ponto de trazer esse livro numa profundidade espiritual tão grande. Aí veja bem, dentre os profetas menores, ele é o último, ele era da família de Judá. Então ali ele era um homem
que foi levantado de uma forma tremenda para ministrar ao povo de Deus. Ele era filósofo, mas ele também era poeta e músico. O seu livro registra experiências práticas e também comoventes. Nós encontramos no livro de Abacuque ensinos explicando por que a iniquidade não triunfará. Também que o Senhor é o Deus do universo e o seu desejo é que seu filho e seus filhos se comuniquem com ele, que feliz é o crente que espera, que descansa com paciência. E esse sim vai receber e receberá sempre a revelação do Senhor. Amém? Veja bem, o nome Abacuque significa que abraça. E o ensino central do livro de Abacuque é: o justo viverá da fé. Olha que coisa tremenda. Esse profeta, ele foi contemporâneo de Jeremias. Ele profetizou após as reformas do rei Josias. E a data provável do seu livro é 610 a.C. Possivelmente, ele era cantor do templo e também sacerdote da tribo de Levi. O tema de Abacuque é o quê? É santidade a Deus. Amém? Então olha que coisa tremenda, né? Eu acredito, queridos, que o que Deus fez ontem, fez hoje e continuará fazendo. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele vai fazer do jeito dele. Às vezes a gente vê pessoas preocupadas. Olha a situação da minha família. Olha, depois que eu comecei a fazer a obra de Deus, olha a situação que ficou para mim. E muitos até pensam em desistir, desanimam, ficam pelo caminho. Mas não pode ser assim, querido. Você tem que entender que o Deus que você naquele dia tomou a decisão de entregar a tua vida para Ele. Naquele dia você tomou a decisão de clamar a Ele e pedir um ministério, de pedir um dom, de receber algo tão tremendo da parte de Deus. Esse mesmo Deus que fez isso ontem, fez no passado, é o Deus que faz hoje no presente. Ele continua sendo Deus. Ele continua trabalhando da mesma forma que Ele sempre trabalhou. Por que muitas vezes a gente fica meio que perdido? Porque nós somos levados, às vezes, amados, por ventos de doutrinas, mensagens das quais Deus não se faz presente, das quais Deus não entregou, não mandou, e muitas vezes a gente escuta a voz do homem, mas a gente está tão mal espiritualmente que a gente sai confuso. Amados, olha, as coisas de Deus não tem confusão. Quando é Deus que fala com você, você não tem dúvida, você não tem confusão, porque Deus, Ele é Deus. E o Deus que operou, que fez todo aquele projeto para você, Ele continua sendo Deus hoje. E Ele vai permanecer. Amém? Por isso que você não pode jamais desistir. Não pode jamais ficar pelo caminho. Veja bem, aí no versículo 3 ele diz assim, olha: Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. Entendeu? Então a gente viu aqui que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje. Hoje o que acontece? Hoje nós nos enchemos de Deus. Hoje nós nos envolvemos com Deus. A gente vê, amados, há pouco tempo a gente teve ali nos Estados Unidos, um avivamento tremendo numa faculdade, numa igreja que se encontrava dentro de uma faculdade, e de repente jovens ali começaram a ser impactados. Eu acho lindo, mas que a gente vê que é a ação de Deus. O que é que Deus fala para os jovens? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então ali o Senhor, Ele tem um chamado especial para o jovem, não é verdade? Entendeu? Então veja bem, por isso que esse jovem, ele tem que ser um jovem convicto. Eu acho lindo aí, às vezes, quando eu estou andando nas redes sociais, que eu vejo jovens com tanta intrepidez, com tanta coragem, com tanta determinação, pregando a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Isso é muito lindo, amados. Coisa grande. Amém? É porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Eu lembro que, ali se você ler no Velho Testamento, quando Nabucodonosor veio invadir, veio pegar, arrancar o povo de Deus da sua terra, o que é que eles faziam? Eles escolhiam primeiramente quem? Os jovens, os adolescentes. Por quê? Porque esse povo, eles eram inteligentes, humanamente pensando, fisicamente pensando. Então eles pensavam o seguinte: não, eu vou levar os novos, porque os novos eu vou tirar o melhor deles. Os velhos, eles já não me servem tanto. É diferente da visão de Deus, porque Deus usa o novo, o velho, usa tudo. A criança, o novo, o velho, adolescente, todas as idades nas mãos do Senhor se torna uma grande arma de alcançar almas.
para o Senhor, não é verdade? Então, é isso, amado. Olha, Deus está no controle da igreja, mesmo parecendo que maus adoradores e maus obreiros estão a fazer o que lhe apraz, o que eles querem, da maneira que eles querem, conduzir do jeito que eles querem. E muitas vezes eles estão ali até usando o nome de Deus em vão, como se Deus estivesse averbando aquele comportamento e aquelas atitudes deles, quando na verdade Deus não estava. Deus não está, mas Deus está no controle da igreja, porque a igreja não pertence a nenhum líder espiritual. A igreja é do Senhor, amém? E a igreja é eu e você. E nós nos ajuntamos como corpo em determinadas denominações para quê? Para oferecer nosso louvor, nossa adoração, cultuar ao nosso Deus. Não é verdade? Entendeu? Mas é isso que você tem que entender, não te preocupa. O problema está lá instalado. Pastor, a minha igreja realmente está muito confusa, está difícil. Mas veja bem, então esse assunto, isso não é problema para você. Até porque você não pode resolver, não é verdade? Então o que é que você tem que fazer? Você tem que orar e entregar nas mãos do Senhor. Amém? Você tem que orar e descansar no Senhor. Porque quando nós entregamos verdadeiramente, a gente descansa. Porque muitas vezes a gente diz, eu já entreguei na mão de Deus, mas o comportamento, as atitudes dessa pessoa não condiz com o que ela está falando, porque ela está agoniada, porque ela está perturbada, ela está insegura, ela está com medo, não é verdade? E Deus não está nesse negócio, amém? Glória a Deus. Então veja bem, se nós nos humilharmos e clamarmos a Deus, amém, em todo o tempo, nós haveremos de reviver um grande avivamento. Basta nós aplicarmos os princípios que Deus nos ensina. Vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Crônicas. Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá. 2 Crônicas 7, no versículo 14. Olha o que é que o Senhor diz aí. Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, veja bem, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você é um cristão, se você crê na palavra de Deus, se você acredita em Deus, você é filho de Deus quando você toma a sua decisão de obedecer e andar na sua palavra. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Cristo e no teu coração tu crê que Ele ressuscitou, serás salvo. E o Senhor diz porque com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê a respeito da salvação. Mas ele nos ensina também que lá em João 1, no versículo 12 diz, mas a todos o quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então para isso nós precisamos o quê? Receber esse Jesus na nossa vida e confessarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós tomamos essa iniciativa e quando nós nos dedicamos a isso, nós passamos aqui agora, nós não somos apenas uma criatura criada por Deus, mas somos também filhos. E agora somos recebidos, amém, como filhos adotivos, através de Jesus, através do seu sacrifício, que nos liga de volta a Deus. Amém? E aí o que acontece? 2 Coríntios 5,17 o Senhor diz, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Olha que coisa linda. Olha que coisa grande. Você entendeu, meus amados? Então é isso. Nós precisamos ter esse entendimento, tá certo? Para que a gente viva. Então ele diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tá vendo? Por isso que o Senhor disse que os humilhados serão exaltados. Muitas vezes você deve ter passado por uma humilhação e foi duro para você engolir aquilo, porque o seu ego, o seu orgulho estava lá em cima, né? Estava prevalecendo. Aí alguém chegou e te humilhou, aí desacatou você. E aí você vai para cima dele, mas vai com vontade, vai com força. Não é verdade? Por quê? Porque a carne velha está ali, a tua visão carnal está ali te provocando. Você vai deixar isso? Você vai deixar acontecer isso? Você entendeu? E aí você acaba o quê? Estourando, e você acaba falando coisas ou fazendo coisas das quais você vai se arrepender lá na frente. Não é verdade? Então vamos ter um coração humilde, quebrantado, contrito, porque o Senhor não despreza. Amém? Então vamos nos humilhar. Aí ele diz aqui, e orar. Queridos, isso é uma coisa que tem que estar na vida do cristão em todo o tempo. Não existe vida cristã sem oração. Não existe vida com Deus sem oração. E ainda mais grave, não existe ministério sem oração. Não existe ministério que não viva uma vida de oração. Esse ministério está fadado, sabe o quê?
a acabar. E aí veja bem, e ele diz mais aqui, e me buscar. Queridos, isso é muito importante. A gente vive num mundo hoje que é uma correria tremenda. Hoje não se tem tempo para nada. O Senhor também se encarregou de quê? De abreviar esses dias. Mas porque ele diz por amor aos santos, porque se o Senhor não abreviar esses dias, nós não iremos continuar e não completaremos a nossa carreira, porque nós não iríamos resistir, porque esse tempo está cada vez pior. Nós estamos vivendo tempos difíceis, amados. A gente tem visto cada atrocidade. A gente tem convivido com catástrofe absurda. A natureza se rebelando, se revoltando contra toda a destruição que o ser humano tem feito a ela. Entendeu? Então a gente tem vivido dias difíceis. Então nós temos que buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Amém? Lá em Isaías 55, no versículo 6, o Senhor nos ensina o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Você me entendeu? Então nós precisamos sempre ter isso como uma coisa muito importante na nossa vida. Amém? E principalmente nesses dias de hoje, que está essa correria, que está essa competição desenfreada, que as pessoas passam por cima dos outros assim de uma forma absurda, de forma egoísta, atrás de suas vaidades, atrás daquilo que só lhe agrada momentaneamente, do qual quando é você sair desse mundo, nada disso a gente leva, não é verdade? E veja bem, ele diz aqui, e se converter dos seus maus caminhos. Amados, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, amém? Então, olha só, ele faz a promessa, ele diz, então eu ouvirei dos céus, ele diz, que perdoarei os seus pecados, e ele diz mais, e sararei a sua terra. Em versículo 15 ele diz, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então aqui a gente vê que Deus, ele tem um compromisso muito grande com quem vive em oração. Ele diz que ele vai inclinar os ouvidos e os seus ouvidos vão ficar atentos à tua oração. Então você, mãe, que tem orado pelo seu filho, você, esposa, que tem orado pelo seu marido, você, meu irmão, que tem orado pela sua empresa, você que tem orado buscando uma resposta de Deus, creia que ela virá. Porque Deus não é homem para que minta e também não é filho do homem para que se arrependa. Amém? Então tenha essa convicção, tenha essa certeza que você vai ver o quanto que você vai crescer como homem de Deus e como mulher de Deus. Amém? Permaneça naquilo que Deus te chamou. Não deixe o tempo te desanimar, te cansar. Amém? Tirar a tua visão do propósito que Deus tem. Glória a Deus. Olha só, a gente viu aqui também no versículo 3, o Abacuque falando sobre santidade. Ele diz, Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o santo. Então Deus é o quê? Deus é santo, Deus é separado. Santidade é o quê? É separação. Quando nós somos santos, nós somos separados. Fomos separados do pecado. Nosso Deus é santo porque Ele é separado do pecado, da iniquidade. Deus, Ele não se mistura com essas coisas. Amém? Assim também deve ser o que? Os seus seguidores. A gente não pode se misturar com aquilo do qual o nosso Deus não se mistura. Então, quando você for fazer uma coisa, procure fazer uma oração ali rapidamente. Senhor, se tu estivesse no meu lugar, o Senhor faria isso? Se o Senhor estivesse no meu lugar, o Senhor iria decidir assim? Senhor, se o Senhor estivesse no meu lugar, o Senhor faria essa escolha? Você entendeu? Então, são coisas, amados, que a gente é muito clara para a gente, né? A gente vê que o nosso Deus, Ele nos dá essa liberdade. Queridos, aquelas pessoas que viviam na lei, no tempo de Abacuque, eles não têm o privilégio que hoje eu e você temos. Hoje eu e você somos templo do Espírito Santo. Sabe o que acontece no meio disso tudo? Nós temos Deus 24 horas conosco, em todo o tempo. E nós muitas vezes não damos esse valor porque a gente muitas vezes está nessa correria, então, carregando esse caminhão de preocupações, essa carreta de problemas. E aí muitas vezes a gente não tem tempo para Deus, não temos tempo para buscar o Senhor. E tudo isso está o quê? Está nos tirando o melhor das nossas vidas. Você já viu aquele pai que vive na correria, quando ele olha, o filho já está com 15, 16, 18, 20 anos, 25 anos, aí ele olha assim e diz, meu Deus, meu filho cresceu e eu não vivi o melhor tempo quando ele era criança, pegar no colo, abraçar, beijar, dizer o quanto amo. Não é verdade? A gente perde muitas vezes esses momentos tão maravilhosos porque a gente está, sabe, com a mente desligada dessas coisas boas, porque a gente está correndo, o mundo está cada vez mais competitivo.
Você entra numa empresa, é um querendo passar por cima do outro, é um querendo enganar o outro, é uma loucura, queridos. Você entendeu? E aí com isso o que acontece? Não consegue se conectar com Deus. Veja bem, Deus ele é absoluto, ele é infinitamente santo. E seus seguidores também precisam ser santos. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 de Pedro, se você tiver com a tua Bíblia aí. Abre aí, vamos andar nessa escritura, não é verdade? Amém? 1 de Pedro 1, que diz assim no versículo 15, olha. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então a gente vê um Deus aqui nos chamando à santidade. E muitas vezes a gente vê as pessoas querendo colocar Deus como se fosse o empregado deles, estivesse sempre disposto a abençoar as vontades, as escolhas, as decisões deles. Eles preparam tudo, pensam tudo do jeito deles e depois quer só o aval de Deus. Não é verdade? Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender que Deus é soberano e que nós precisamos e devemos ser santos, porque aquele do qual nós iremos viver na eternidade será com ele. Amém? E aqueles que não passar por esse processo de santificação não verá a Deus, conforme está lá em Hebreus. Vamos dar uma olhadinha, ver se a gente acha essa passagem. Hebreus, lá no capítulo 12, se você tiver com a tua Bíblia aí, vamos lá. Olha o que diz aí, capítulo 12, no versículo 14, diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos o quê? Buscar a santificação. Sem ela nós não veremos o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor está nos ensinando que Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, amados. Veja bem, os atos gloriosos que Deus realizou no meio de Israel durante a peregrinação no deserto e o culto divino também no tabernáculo, todos falavam em santidade divina. Amados, a coisa era tão séria que se um sacerdote fosse à presença de Deus, entrasse no Santo dos Santos, no tabernáculo, e ele não tivesse verdadeiramente consagrado, não tivesse verdadeiramente santo, separado para Deus, sabe o que acontece? Ele era fulminado ali na presença de Deus. E aí por isso que eles carregavam um cordão enorme, porque ali as pessoas que estavam do lado de fora era só puxar o corpo que vinha ali naquele cordão, entendeu? Então por quê? Porque Deus é santo e nós precisamos nos santificar, amém? Veja bem, Deus não modifica os seus padrões com o passar dos anos, porque Ele mesmo diz, eu não mudo, e o Senhor Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? Deus não modifica seus padrões, infelizmente, amados. Hoje fala-se muito em poder, mas pouco em santidade, não é verdade? As pessoas querem poder, porque o ser humano ele tem uma fome por poder. O ser humano ele quer viver com poder, mas ele não quer, ele não entende, ele não pratica uma vida de santidade. E o que denota o quê? Um falso evangelho. Então a pessoa que está desenvolvendo isso na sua vida, só buscando o poder, e não busca a Bíblia no seu texto e no contexto, acaba o quê? Criando um pretexto. Então nós temos que entender isso. A santidade é um tributo de Deus, tanto quanto o poder de Deus. Então nós precisamos buscar, amém? Queremos poder, então nós precisamos nos preparar para que esse poder venha sobre as nossas vidas e a gente então venha usufruir dele, tá certo? Veja bem, a santidade, ela é um tributo de Deus e nós precisamos a cada dia buscar essa intimidade com esse Deus para receber essa unção de poder sobre as nossas vidas, amém? A gente vê também aí no versículo 3 a glória divina do nosso Deus, que ela é manifestada sobre os habitantes da terra de uma forma esplêndida. A igreja no presente, ela é o que? A habitação de Deus, como eu falei. Eu e você somos o quê? Templo do Espírito Santo. Amém? E assim como foi em Israel no passado, hoje nós temos o quê? Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Amém? E hoje nós temos também as igrejas como instituição, da qual nós precisamos fazer parte desse corpo. Nós precisamos viver. Hoje, amados, a gente vê muitas pessoas criaram até um slogan, né? Os desagrejados. Então, quer dizer, isso é muito feio, isso é errado. Hebreus 10, 25, o que é que o Senhor diz? Que nós não devemos ficar sem congregar.
Nós não devemos ficar sem igreja. Além não estou falando de nós como templo do Espírito Santo, estou falando igreja como instituição. Nós precisamos fazer parte de uma igreja. Vocês sabem que eu sempre tenho cuidado aqui de não estar levantando placa de igreja, mas isso, sabe, não me denota como uma pessoa que não é a favor da igreja. Muito pelo contrário, eu faço parte de uma igreja. Eu sou membro de uma igreja. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter isso. Por quê? Porque senão vou estar em desobediência à palavra de Deus. E veja bem, se dentro da igreja, a gente desenvolvendo a nossa fé, a gente já vive uma batalha violenta, imagina sozinho. Lá nós temos os nossos irmãos que nos ajudam em oração. Lá nós temos um líder que nos dá aconselhamento, usado por Deus. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento, tá? Nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar isso, né? Assim como foi com Israel no passado, hoje é a glória na igreja. Amém? Vamos dar uma olhadinha na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Amém? Se tiver com tua Bíblia aí, você já abre aí em Efésios 3, no versículo 21. Efésios 3, 21 diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Então o Senhor também tem essa glória para quem? Para mim e para você, para a gente desfrutar. Amém? Imagina todos os membros de uma denominação estarem ali ligados no mesmo espírito, buscando poder ali em unidade, vivendo em unidade, clamando. Imagina, amado, o poder que não vem. Se quando a gente ora, o fogo já cai, imagina quando muitos estão orando, a glória, a intimidade, a alegria que vai ao coração do nosso Deus. Porque o nosso Deus sempre nos chama para viver em quê? Em unidade, em união. Ele diz, ele e o Pai são um, assim como nós também devemos ser um. Então nós precisamos andar nessa unidade, amém? No nome de Jesus. Este é o propósito do nosso Deus, amém? Mas, amados, infelizmente, a desobediência da igreja e a sua transigência quanto às trevas impedem o seu avivamento. Infelizmente é assim, amado. Muitas vezes a gente abre brecha com conversinhas, com fuxico, com disse-me-disse. Eu fico olhando aqui às vezes, amado, que tem até pessoas que abrem sites de fofoca gospel. Olha a situação que o cristão chegou. Quando na verdade Deus não compactua com a fofoca. Deus não está nesse negócio. E nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que nós somos um povo separado. Nós somos um povo que amamos o nosso irmão, mesmo quando ele não nos ama. Nós somos os filhos de Deus, dos quais ama aqueles que nos fazem mal. Mas muitas vezes, sabe, o inimigo tem entrado e destruído áreas nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, sabe por quê? Por falta de intimidade com Deus, de obediência, de submissão, de se entregar verdadeiramente, porque o Espírito Santo envolve ele de uma forma tão profunda, tão grande, tão maravilhosa, que ele jamais vai abrir mão desse Deus. Amém? Ele não tem tempo para outras coisas. Ele não tem tempo para ter raiva do irmão na igreja. Ele não tem tempo para perseguir o irmão na igreja. Ele não tem tempo para caluniar o irmão na igreja, porque ele tá vivendo uma outra dimensão. Ele está numa dimensão muito mais elevada, muito mais alta. Amém? Veja bem, sempre que a igreja mistura-se com o mundo, ela fica parecida com ele, como aconteceu com Israel no passado. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui que Deus quer nos falar algo através do Tiago. Vamos lá na epístola a Tiago. Amém? Tiago 4. Se você tiver aí, abra a sua Bíblia e vamos lá, juntos. Amém? Para a gente examinar e entender o que nosso Deus está falando comigo e com você. Olha o que ele diz aí, Tiago 4,4, ele diz isso. Olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha aí, amados. O Deus nos ensina tudo. A gente só vai andar no erro se assim a gente quiser. A gente jamais pode, no dia que nos apresentarmos diante de Deus, dizer, Senhor, eu não sabia. Senhor, ninguém nunca me falou. Está aqui, olha, de forma clara, está de forma acessível a todos. Amém? Olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. Então a gente vê que é por isso que Jesus nos ensinou que não tem como nós agradarmos a dois senhores. Ou nós somos de Deus ou nós somos do mundo. E ainda tem pessoas que não é de Deus, que está no mundo e ainda está ali agarrada, presa a um espírito de engano para ela achar que Deus ama ela mesma, que Deus aceita ela mesma assim. Veja bem, amar é uma coisa, é diferente. Amém? Então nós temos que entender isso, que amar é diferente de sermos aceitos, certo? Então nós temos que entender isso, nós temos que viver isso, amém? Então em nome de Jesus, amados, vamos verdadeiramente obedecer, andar de acordo com as Escrituras, amém? Em nome de Jesus. Muito bem, vamos seguir aqui, ó. E como consequência, a glória divina afastou-se do povo de Israel naquele tempo. Aquele povo estava, porque eles estavam vindo de um cativeiro na Babilônia. Lá eles não cultuavam a Deus. Lá eles eram ali estimulados, induzidos pelos os pagãos, por aqueles seguidores de Satanás, ao que a cultuar os deuses dos quais eles adoravam na Babilônia. E ali foram gerações que nasceram ali ouvindo essas baboseiras. Amados, quantos de nós não viemos para Deus e descobrimos a verdade, entendemos e compreendemos o que verdadeiramente Deus está falando na sua palavra, e que anteriormente nós vivíamos presos no engano, na mentira, nós vivíamos presos por ensinamentos errados, que os nossos antepassados mesmo não fizeram isso por maldade, não fizeram isso para nos prejudicar. Eles queriam o meu bem e o seu bem, não é verdade? Mas veja bem, eles nos ensinaram coisas das quais eles não conheciam. Porque muitas vezes os nossos pais, eles não viveram e não vivem o que hoje eu e você temos a oportunidade de viver, não é verdade? Porque veja bem, hoje nós temos, amados, de uma forma tremenda, de forma maravilhosa, o quê? O Espírito Santo morando em nós e revelando a palavra. E quando nós oramos, o Espírito Santo permanece ali conosco, nos dando orientações, nos ensinando. Amém? Por isso que a gente tem que se apegar. Amém? Nós podemos dar glória, nós podemos falar de glória, nós podemos até simular a glória. Mas é muito diferente, sabe de quê? Daquele que vive essa intimidade, que vive essa profundidade com o seu Deus. Amém? Porém, outra coisa é o que? É a glória de Deus. Esta permanece sempre viva para mim e para você. Às vezes a gente vê pessoas falando sobre avivamento em tal lugar, avivamento aconteceu assim. Amados, um cristão, ele não pode viver de experiência aqui, de experiência ali, não. Ele tem que viver isso diariamente na sua vida. Amém? Ele tem que viver isso no seu dia a dia, de forma transparente, de forma concreta, de forma sincera. Amém? Glória a Deus. Veja bem, ele fala aqui também, no versículo 3, do louvor celestial. Não é louvor artificial, como está acontecendo em muitas partes. Tem muita gente que está louvando dos lábios para fora, às vezes até emotivamente, mas não estão louvando a Deus espiritualmente. Isso, amados, claro que a gente sabe que tem os grandes homens e mulheres de Deus que têm uma vida de louvor, que adoram o Senhor em todo o tempo, amém? Que tem uns que tem até um chamado específico nesse ministério de louvor, né? Assim como a tribo de Levi era separada para isso, no meio do povo de Israel, hoje Deus separou um povo dos quais Deus tem levantado e entregado ministérios de louvor. Deus tem exaltado, amados, o louvor dele de uma forma tremenda na terra. Hoje a gente vê o louvor do Senhor sendo espalhado por toda a terra. Deus tem levantado grandes homens e grandes mulheres que têm se esvaziado, que têm se entregado ao louvor. E eu louvo a Deus por essas pessoas, não é verdade? Porque veja bem, principalmente na igreja, mas quando a gente tem uma equipe de louvor abençoada, que ela está ali verdadeiramente sendo alimentada pelo Espírito Santo, porque é uma luta. Você que pastoreia a igreja, você que é líder de igreja sabe do que estou falando, como é difícil. É um ministério que é muito complicado, porque Satanás quer investir nele de todas as formas, porque Satanás sabe o poder do louvor. Ele era ministro lá diante do Senhor, então ele conhece o louvor como ninguém. É por isso que o levita, aquele que tem um chamado nessa área, precisa se policiar muito, precisa ter uma vida de oração, de consagração a Deus, porque
amados, eles são muito importantes no processo. Veja bem, na igreja, é o louvor quem prepara a igreja para que depois o ministro da palavra entregue a palavra e encontre esses corações quebrantados e contritos na presença do Senhor, porque o ministro do louvor ajuda a igreja a chegar nesse nível. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós chegamos na igreja, a gente tem que esquecer quem está à direita, quem está à esquerda e nos ligar com Cristo lá em cima, na glória. Amém? E aí você vai ver como é tremendo, porque tem gente na igreja que chega para abraçar, faz aquela festa com você e tudo, mas ela não está conectada com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Daqui a pouco ela está contando um fuxico de fulano, contando um problema de ciclano, e aquilo tudo vai o quê? Vai trazendo um esfriamento, um desânimo, não é verdade? Entendeu? Então a gente tem que vigiar, em nome de Jesus, tá certo? Que nós não podemos oferecer um louvor artificial, amém? Você que tem um chamado nessa área, procure viver uma vida de consagração, amém? Porque o importante, o que vai fazer a diferença no teu ministério é a unção, é o mover do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que vai ser derramado na tua vida, no teu ministério e vai envolver todos aqueles que estão conectados com você, amém? Você entendeu? Veja bem, hoje a gente vê cânticos e música sem unção divina, sem mensagem bíblica. A gente vê isso demais, não vê? Amém? Nos dias de hoje. Então nós precisamos, em nome de Jesus, tá certo? Entender que quando nós vamos compor uma canção, nós estamos o quê? Fazendo algo para Deus. A gente não está pensando se aquilo vai ser um sucesso, se aquilo vai ter muito like, se aquilo vai ter muito... Não, a gente não pode pensar dessa forma. Amém? Nós temos que pensar que nós estamos ali fazendo uma adoração ao nosso Deus. E o Espírito Santo então vai te envolver de uma forma tremenda, porque ele vai se alegrar com a tua entrega. Ele vai se alegrar com a sua sinceridade, com a tua honestidade, com o teu amor. E ele vai te encher com a presença dele a tal ponto que quando você for entregar esse louvor em alguma igreja, em algum local, você vai ver que a diferença vai ser tremenda. Amém? Aí você vai ver que você está fazendo a diferença. Muito bem, queridos. E muitas vezes a gente vê também, sabe, situações que não tem endereço certo, com letras deturpadas, com melodias e ritmos e andamento copiados do mundo. Isso só vai satisfazer o quê? A carne, entendeu? Por isso, amados, que eu entendo o seguinte, olha, tem alguns estilos musicais que eu, por exemplo, se eu fosse um levita, eu não levaria para a igreja, porque tem ritmos e louvores que é mais para você evangelizar, é mais uma coisa evangelística. E quando a gente trata da igreja, a gente vê a igreja ali e adorando a Deus. Então, sabe, não tem lógica alguns ritmos, então, mas cada um faz aquilo que Deus o dirigiu. O importante é que você esteja sendo dirigido por Deus. O importante é que quando você for fazer o seu louvor, entregar em determinados lugares, você está na companhia do Espírito Santo. Você ser dirigido pelo Espírito Santo. Você deixar o Espírito Santo verdadeiramente ministrar através de você. Aí sim, vai ser maravilhoso, amém? Porque o problema também não é no ritmo, porque para mim todos os ritmos são de Deus. O diabo não tem nada, ele não é dono nem da casa dele, amém? Então, para mim, todos os ritmos pertencem ao Senhor, tá certo? Agora o problema está onde? O problema está no coração e na vida das pessoas que fazem de novas experiências com Deus. Se ela estiver conectada, se ela estiver verdadeiramente ali, envolvidas por Deus, meus amados, todo cristão que tem o Espírito Santo, ele vai testificar se realmente Deus está naquilo ou não está, não é verdade? Amém? Veja bem, o real avivamento santifica também o louvor, amém? Assim como santifica o nosso ministério, o nosso chamado, amém? A sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor, isto é, o louvor da presença e da glória divina, amém? Então a gente sempre tem que ter sempre esse cuidado, amados. Às vezes a gente vê pessoas que estão no ministério de louvor da igreja que não se fala com o outro, que vive brigado, que não ora, que não jejua pelo seu ministério, que não tem unidade, que não tem amor. Não adianta não, meu irmão. Olha, as pessoas que se encontrarem dentro dessas dificuldades, se elas não mudarem, vai ficar estreito, vai ficar difícil, vai ficar complicado, entendeu?
Mas mais cedo ou mais tarde, a gente já viu aí, amados, muitos grandes levitas que Deus levantou, de renome. De uma hora para outra você procura essas pessoas, cadê elas? Aonde elas estão? Por que isso tudo aconteceu? Porque elas não vigiaram, porque elas não entenderam, porque elas não se dedicaram verdadeiramente ao que Deus chamou cada uma delas. Amém? Assim, querido, não é só no ministério de louvor, não. É no ministério da palavra, é em todos os ministérios que o Espírito Santo entregou à igreja. É todas as pessoas que receberam o dom do Espírito Santo, conforme está lá em 1 Coríntios, ali no capítulo 12. Amém? Então são situações que nós precisamos a cada dia entender que nós precisamos buscar em Deus essa intimidade. Amém? Precisamos nos encher da direção do Espírito Santo. Amém? E isso tudo vem contribuir para quê? Para que a gente venha ter um avivamento diário nas nossas vidas. Amém? Veja bem, a glória de Deus, ou seja, a presença pessoal, direta e abundante que a gente vive quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, essa presença maravilhosa, essa glória que é derramada sobre nós, essa glória do qual a gente muitas vezes não sabe explicar e às vezes a gente só quer vivê-la, porque é assim como diz, né? É inexplicável, porém é real. Amém? A glória de Deus. Uma glória buscada e manifestada que origina a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa alegria, o nosso prazer de servir e de se doar cada vez mais a esse Deus tremendo. Isso sim chama-se avivamento nas nossas vidas, amém? Se vocês olharem o avivamento que aconteceu com o derramado Espírito Santo, lá na igreja primitiva, você viu o quanto aquele povo ali se doavam uns aos outros, o quanto eles contribuíam uns com os outros, o quanto eles se deixavam ser levados pelo Espírito Santo. Amém? É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de uma igreja avivada. Não é uma igreja que fica o tempo todo correndo atrás de movimentos, aonde tem, aonde não tem. Aí eu vou a tal lugar e o diabo muitas vezes está manipulando essas pessoas, enganando em todo o tempo. Por quê? Porque essas pessoas elas estão atrás de aventuras. Amém, queridos? Milagres e curas, vamos ver aí no versículo 5, né, de Abacuque, que nós estamos lendo, é isso? Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Então aqui nós vimos aqui, amém, que aquele povo também dependia de uma ação divina para determinadas causas e principalmente as suas enfermidades físicas. E os milagres e as curas eram manifestadas. Adiante dele ia a peste e também ia os raios de fogo sobre seus pés. As doenças fogem diante de Jesus, amados. É no nome de Jesus que nós tomamos posse da nossa cura. É no nome de Jesus que nós expelimos as setas e os dardos inflamados que o inimigo lança sobre o meu e sobre o seu corpo. As enfermidades físicas. É nelas que nós temos que repreender, que rejeitar. É no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é que tem todo o poder de nos purificar, de nos limpar de todas essas enfermidades. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não pode ser, depósito das enfermidades, das doenças do inimigo. Tem enfermidades, amados, que são físicas, mas existem também enfermidades espirituais. Você já viu aquela que os médicos lutam, não conseguem dar um diagnóstico correto, sincero, não conseguem combatê-las, e às vezes você vai a um servo de Deus, a um ungido de Deus, a uma ungida de Deus, e aquela pessoa coloca as mãos sobre você e ministra a cura e você é curado imediatamente. Amém? Esse é o poder do nome de Jesus. Isso é para quem vive o evangelho sobrenatural. Amém? Veja bem, ali ele fez o quê? Ele parou e mediu a terra. O ato de medir fala de quê? De julgamento do pecado. Os avivamentos bíblicos e da história da igreja sempre conduzem o povo de Deus ao quê? A uma maior santidade, a buscarem cada vez mais intimidade com o Espírito Santo, a se separarem, a saberem filtrar melhor o que está ouvindo, o que está enxergando, o que está falando, o que está pensando. Amados, isso deve ser a nossa visão. Amém?
Veja bem, a decisão de romper com o pecado só acontece se nós nos apegarmos à santidade e nos renovarmos e enchermos do Espírito Santo. Amém? Essa é a maneira da qual nós iremos o quê? Viver uma vida, amém? De experiência, de intimidade, de avivamento com o nosso Deus. Isso sim é avivamento. E se eu for aqui ministrar sobre comportamentos, sobre atitudes de um cristão diante do seu Deus, nós vamos passar anos e anos aprendendo, porque o nosso Deus é inesgotável. É um poço de vida, é um poço de restauração, é um poço de transformação. A gente nunca vai conseguir limitar Deus. Por isso, em nome de Jesus, viva uma vida de avivamento. Viva uma vida, mas se entregue verdadeiramente. Não queira viver uma vida dupla, porque o Senhor disse que você só pode agradar um Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, amados, era essa visão que eu tinha, a revelação que o Senhor me deu para entregar ao seu povo e à sua igreja. Amém? Glórias a Deus. Não deixem de orar por mim e pela minha família, para que a gente se torne cada vez mais um instrumento, para que a igreja do Senhor seja abençoada e receba verdadeiramente aquilo que está no coração de Deus, porque esse é o nosso desejo maior, essa é a nossa vontade, é nisso que vivemos no nosso dia a dia. Amém? Por isso, em nome de Jesus, eu queria te convidar que você nos ajudasse divulgando, amém? Para os seus parentes, amigos, colegas de trabalho, aonde você estiver. Não perca essa oportunidade, querido. Deixa Deus te usar. Amém? Em nome de Jesus. E quero também falar para você que quando você deixa seu comentário aí, você está encorajando muitas pessoas que muitas vezes está bloqueada, desconfiada, com medo, insegura. Deixa teu comentário, porque assim a gente vai somar e assim a gente vai poder socorrer, ajudar muitas e muitas pessoas que estão por esse planeta, espalhado pelas nações, que estão vivendo dias ruins, dias terríveis, e que muitas vezes uma palavra sua pode mudar toda a história dessa pessoa, uma atitude sua, um comportamento seu. Então deixe sua mensagem, contribui aqui com teus dons, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, e vamos juntos. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, amém? Isso aqui não é obra de homens, mas é obra de Deus, é para a glória dele, é para o louvor dele. Tudo que fazemos aqui é para que as pessoas conheçam cada vez mais esse Deus, se apeguem cada vez mais a esse Deus, entenda que o seu socorro está nesse Deus, entendam que somente Deus é capaz de mudar a sua vida, mudar a sua história. Quantas pessoas que não estão sendo enroladas aí com mentiras, com enganos, mas Deus não. Olha, como que você vai saber que se verdadeiramente é de Deus? Lendo a sua palavra. Olha, a palavra de Deus é o filtro que você precisa para tudo que você recebe passar por ele, amém? Por isso que aqui nós temos a palavra de Deus como o nosso livro de regra, amém? E única regra é essa, de andar e de pregar e de ensinar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então é isso. Amém? Eu quero te convidar em nome de Jesus que você venha abraçar esta causa conosco. Amém? Em nome de Jesus. Que você seja um abençoador de todas essas pessoas que vão ter acesso a esse material tão maravilhoso. Amém? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão entrando agora na live, a você que vai continuar, ela vai ficar aí na plataforma, você vai poder, você que está chegando agora e que não teve oportunidade de pegar toda a mensagem, ela vai ficar aí para que você tenha acesso a ela. Você pode usar isso aí para compartilhar com outras pessoas, amém? Para que outras pessoas sejam abençoadas também, em nome de Jesus. E é isso, queridos, amém? Porque essa causa é de Deus, não é minha, não é sua, mas é de Deus. E quando nós abraçamos a causa de Deus, nossos corações se alegram, nossos corações se completam, amém? A gente não tem divisão, a gente só pensa e deseja o bem do próximo, porque é isso que passa-se no coração do nosso Cristo. Muitas vezes a gente acha que agradar a Deus é a gente estar de qualquer jeito, é a gente pensar somente nas nossas vontades. Isso é uma visão egoísta, qual a gente pensa em Deus como nosso empregado. A gente quer que Deus aceite e averbe e assine tudo aquilo que nós fazemos, escolhemos, decidimos, não é verdade? E não é assim. Se nós queremos que Deus averbe tudo isso, nós precisamos primeiramente
primeiramente, antes de fazer qualquer um desses movimentos, a gente precisa primeiramente orar a Deus, esperar a resposta de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, adorando em todo o tempo. Aí sim, nós iremos andar em sintonia com Deus. Às vezes a gente vê pessoas que querem falar de Deus, mas não vivem Deus, não tem intimidade com Deus, não se humilha para Deus. Não, ela já vem toda armada. Porque Deus para mim é assim. Porque Deus é isso. E aí, sabe o que acontece? Hoje entrou naquele negócio de tudo que eles falam é religiosidade. Se você é um conservador da sua fé, se você é uma pessoa que anda na palavra de Deus, você incomoda. Aí você é fanático, aí você é religioso, aí você é uma série de acusações, né, que vem. Mas não se preocupa não, porque se você andar, olha o que o Senhor diz aqui. Vamos lá em Mateus, se você tiver com a tua Bíblia aí, no capítulo 5, olha o que o Senhor diz aqui, a partir do versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o que ele diz no versículo 12. Regozijai-vos e exaltai, ou seja, você se alegrar, amém? Você se satisfazer. Aí ele diz, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você entendeu? Então, se você tem sido ignorado, fizeram pouco da sua pregação, riram de você, te perseguiram, levantaram calúnias a teu respeito, não te preocupas, amém? Você pensa que Noé não viveu isso lá na arca, não? Quando ele estava construindo aquela arca? Você pensa que toda aquela população não atacou Noé? Aquele povo não atacaram os filhos de Noé? A sua família também não sofreu? Sofreu, queridos. Sofreu. Eu fico imaginando o que é que não falaram. Esse velho caduco, olha, não tem uma nuvem no céu e ele construindo essa arca. Ele é um louco, esse velho. Esse velho não está bem da cabeça. Imagina quantas palavras negativas não fizeram na vida dos filhos de Noé, não é verdade? Não fizeram com a esposa de Noé? Quantas calúnias não levantaram? E às vezes a gente se dói, né, por causa de coisa. Fala uma coisinha da gente, a gente já fica todo espinhoso, né? Ai, meu Deus, olha que aquilo, né? Se entrega, Não, querido, levanta tua cabeça. Se estão jogando pedra é porque tu abre e dá fruto. Se estão jogando pedra, se estão te acusando, se estão te levantando calúnias, é porque você está fazendo a vontade de Deus. E isso é na vida de todo cristão que faz a vontade de Deus. Vão atacar de todo lado, vão jogar pedra de todos os lados. Entendeu, querido? Olha, você pensa que aqueles cristãos que andam com a vida bagunçada, que andam mais na carne do que churrasco, você pensa que eles não levantam calúnia também, não? Levanta, entendeu? Porque sabe o que o Senhor nos ensina? Ele diz, olha, que os teus inimigos seriam da tua própria casa. Quando Jesus diz isso, é da própria família, da própria igreja. É na nossa igreja, na nossa vida, na nossa casa, muitas vezes tem pessoas assim. Às vezes, quem sabe você é a única pessoa evangélica na tua casa que entregou tua vida a Cristo. E que muitas vezes está ali vivendo, pastor, se o senhor estivesse na minha pele, o senhor ia ver como que é. Aí se alegra. Se isso tudo está acontecendo, é porque Deus vai te usar para mudar a história da tua família. Deus vai te levantar para que você seja uma bênção na tua casa. Amém? Por isso se entrega a Deus, se lança nas mãos do Senhor, que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Por isso que o Senhor diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Se você está sofrendo perseguição, é porque você está caminhando para a Nova Jerusalém. É porque você vai fazer parte exatamente do rebanho que Jesus estará ali pastoreando eternamente. Então se alegra por isso. Ele diz mais aí no versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí ele diz, regozijai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Veja bem, você ainda vai receber galardão, querido. Você sabe que, olha, galardão é um presente maravilhoso
que Deus tem. O Senhor vai te entregar um galardão. Aqueles que receberem galardão, sabe o que é? São aquelas que fizeram a obra de Deus. E os que receberão galardão são aqueles que se dedicaram à causa do Senhor aqui na terra, em que não desanimaram, que não pararam, que não se deixaram ser vencidos pelo cansaço, pelo desânimo, pela preguiça, pelo egoísmo, pela vaidade, não se deixaram. E aí sim, eles são os que entrarão na presença do Senhor. Serão aqueles que irão receber o galardão. E eu fico imaginando quando você chegar diante do Senhor e o Senhor te chamar pelo teu nome, vem à frente, filho, e te entregar o teu galardão. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, então até a nossa dedicação aqui à obra do Senhor, nós seremos recompensados pelo privilégio de fazer a obra de Deus. Por isso que o coração dos irmãos Pedro, Paulo, João, Tiago queimava em fazer a obra do Senhor. Por isso que a igreja primitiva queimava fazendo a obra do Senhor, não tinha apego a absolutamente nada, não se apegavam a coisas materiais, a vida financeira, absolutamente nada. O coração deles queimava por Cristo. O coração deles queimava com o Espírito Santo. Amém? E é isso que nós precisamos buscar como igreja do Senhor Jesus. Queimar os nossos corações nesse avivamento. Isso sim é chamado de avivamento. Eu acho lindo, amados, o mover que Deus fez no coração de tantas pessoas aqui no Brasil para ajudar os nossos irmãos, as pessoas lá do Rio Grande do Sul, que sofreram com toda aquela manifestação da natureza, porque aquilo ali, amados, é só a resposta do que o homem tem feito à natureza, do que o homem, na sua ganância, na sua fome por poder, por ter, está destruindo. Mas o nosso Deus, Ele diz que irá destruir aqueles que destroem a natureza. Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, estar do lado do Senhor, estar buscando cada vez mais o Senhor. Amém? Então é isso, queridos. Eu vou me despedindo por aqui. Quero demais agradecer porque você esteve conosco. Amém? Que Deus te abençoe, a você, sua família. Que Deus derrame sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém? Realize todos seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Esse é o desejo do meu coração, que você seja bem-aventurado. Mas também que você não deixe de buscar a Deus cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo.